Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O tema de estudo desta semana será o wudu, a ablução. Na semana passada, nós fizemos o estudo do ghusl, que é o banho. Como nós vimos, o muçulmano deve se purificar para os atos de devoção. E para isso, ele deve, em primeiro lugar, ser muçulmano e ele deve utilizar a água purificadora, a água que tenha condições de purificação, que não esteja alterada ou impura. Como nós vimos, existem dois tipos de impureza, a impureza maior e a impureza menor. A impureza maior requer o ghusl, o banho completo, no qual todo o corpo, o nariz e a boca são lavados. O ghusl também cobre as impurezas menores. Hoje nós falaremos da purificação menor, ou wudu. O wudu é a purificação menor feita antes de cada uma das orações. Ele consiste, basicamente, em lavar determinadas partes do corpo numa forma pré-ordenada. O wudu ideal seria mais ou menos o seguinte: em primeiro lugar, fazer a intenção. Em segundo lugar, pronunciar o Bismillahirrahmanirrahim. Então, nós lavamos as mãos completamente, cerca de 3 vezes. Em seguida, nós fazemos o uso por suna do miswak, se possível para a limpeza da boca e dos dentes. Então nós lavamos a boca 3 vezes, levando a água com a mão direita à boca. Em seguida, nós lavamos o nariz internamente 3 vezes, levando a água com a mão direita, aspirando suavemente e o retorno da água é retirado, é lavado com a mão esquerda. Então, nós lavamos o rosto completamente, desde o pé do cabelo até o queixo, todas as partes do rosto, 3 vezes. Em seguida, nós lavamos o antebraço, desde as mãos até um ponto acima do cotovelo, 3 vezes. Lembrando de esfregar entre os dedos e começando pelo lado direito, sempre começando pelo lado direito. Em seguida, nós passamos as nossas mãos úmidas molhadas por sobre o cabelo, roçando o cabelo completamente. Nós passamos a mão molhada e os dedos na orelha e, por suna, as mãos molhadas na nuca. Então, finalmente, nós lavamos os pés, primeiro o direito, depois esquerdo, 3 vezes cada pé. Lavamos os pés até os tornozelos, cuidando para que todas as partes sejam molhadas e esfregadas, inclusive entre os dedos dos pés. Finalmente, se quisermos, nós podemos lavar as mãos mais uma vez. Então, nós proferimos a shahada e um salawat, uma bênção sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se quisermos, podemos fazer a suna de Bilal, que consiste em rezar 2 rakats. Então, esta seria uma forma ideal de fazer o wudu. Claro que as palavras recitadas não devem ser faladas em voz alta dentro de banheiro. Então, isto é um cuidado que deve ser tomado. Agora vejamos o que é fard, obrigatório, e o que é sunna no wudu. Para a escola Hanafi, as partes obrigatórias fard do wudu são as seguintes. Em primeiro lugar, lavar todo o rosto, da linha do cabelo até o queixo e de uma orelha a outra, incluindo as partes de cabelos, de pelos e pele, mas não necessariamente a parte interna da barba do homem quando os pelos são grossos. Ou seja, lavar o rosto
completamente pelo menos uma vez. Lavar as mãos e os antebraços até os cotovelos, ou melhor, um ponto acima do cotovelo, molhando todas as partes. Passar as mãos molhadas sobre pelo menos um quarto da cabeça. E, finalmente, lavar os pés com os tornozelos incluídos, molhando todas as partes, inclusive entre os dedos dos pés. Ou, caso estiver utilizando um calçado ou meias que cumpram as exigências da jurisprudência e que tenham sido colocados em estado de ablução, pode-se passar a mão úmida por cima deles. Estas são as partes obrigatórias do wudu. Aqui lembrando que na escola Hanafi não é obrigatória a intenção, não é obrigatório dizer Bismillah, não é obrigatório uma série de ações, nem mesmo recitar a Shahada depois, nem mesmo o Salawat, não há uma obrigatoriedade numa série de ações, nem mesmo em seguir a ordem. De acordo com a escola Hanafi, mesmo que uma pessoa se molhe acidentalmente, mergulhando no mar, numa piscina de água limpa ou com a chuva, ela já está com ablução automaticamente, desde que ela tenha molhado todas as partes do corpo exigidas completamente pelo menos uma vez. Bom, vamos ver as ações Sunnah do wudu, ou seja, que tornam completo, que aumentam as recompensas do wudu e as quais, se não forem feitas, também o wudu não é invalidado. Em primeiro lugar, a intenção. De acordo com o Imam Shafi'i, é um fard da ablução, do wudu, e deve acompanhar a água tocando o rosto, quando se lava o rosto. De acordo com o Imam Malik, ela deve ser feita antes da ablução. Bom, então temos como sunnah a intenção, lavar as duas mãos, dizer Bismillahirrahmanirrahim no começo do wudu, usar o miswak, enxaguar a boca, inalar água e soprar pelas narinas, passar os dedos molhados, a mão molhada nas orelhas, a ação de passar os dedos pela barba, como se estivesse penteando, passar as mãos molhadas pela nuca e ao redor do pescoço, repetir a lavagem de cada parte 3 vezes, é uma sunnah, e realizar o uso em ordem. No Mazhab Hanafi não é obrigatório seguir a ordem. Já para Shafi é obrigatório, é importante, é um fard. Então, estas são as ações que são sunnah do wudu. Bom, vamos ver o que invalida o wudu, ou ablução. O que gera a impureza menor. Em primeiro lugar, temos que lembrar que uma ação que tira a pessoa do Islã, uma ação no qual a pessoa se coloca fora da religião, vai invalidar a ablução, porque é necessário ser muçulmano para que a ablução tenha efetividade. Então isso já está pressuposto. Bom, de acordo com a escola Hanafi, o que invalida o wudu é qualquer impureza que saia do corpo. Por exemplo, as impurezas que vão sair das partes privadas, como, por exemplo, a urina, as fezes, sangue, pus, fluido prostático, fluidos oriundos de excitação sexual, esses tipos de impureza, sangue, quando sai, invalidam. Os gases invalidam. No caso, a jurisprudência considera que a pessoa, se ela está rezando, ela tem que ter certeza que ocorreram gases. Então, é o cheiro e ruído. Né? Não é a pessoa simplesmente achar, ela tem que ter certeza e evidências. Sangramentos, vazamentos de sangue pelo corpo, de pus ou linfa, quando saem do corpo e escorrem. Né? Então, por exemplo, se há o vazamento de espinhas, de feridas da qual sangram, sai pus, linfa, cera em estado líquido, esse tipo de coisa
são impurezas que vão invalidar a ablução, né? O vômito, né? Vomitar invalida a ablução. Se for pelo menos a quantidade de uma boca cheia de vômito, né? Tocar os órgãos privados, as partes privadas, ou ânus com a parte interna da mão descoberta. Há divergências dentro da jurisprudência, né, entre aqueles que consideram que dentro do Hanafi que anula a ablução, ou que não anula havendo ou não havendo intenção, mas por padrão se evita esse contato. Quando esse contato é feito com a parte interna da mão desprotegida, da mão nua, isso pode ser um fator invalidador, embora isso tenha margem para várias posições dentro da jurisprudência. A perda de consciência, por exemplo, desmaio, dormir pesadamente, a embriaguez, estado de coma ou surtos psicóticos de insanidade invalidam a ablução. Não invalida se a pessoa estiver dormindo com as nádegas firmemente apoiadas, assentadas e o corpo não estiver encostado em nada. Ou seja, um sono muito leve, sentado, firmemente apoiado, não invalida o uso. Rir durante a oração invalida o uso e a oração. Então, são fatores invalidadores. Sobre sangramentos no nariz e na gengiva, os sangramentos são invalidadores. Em relação aos sangramentos de gengiva, que são comuns ao escovar os dentes ou ao uso do miswak, deve-se observar a cor da saliva que sai. Se a saliva sai com uma cor clara, então não está invalidada a ablução, uma cor próxima do amarelo. Basta lavar a boca, é um sangramento interno. Agora, se a saliva sai bem escura, então a ablução está invalidada. Se a saliva sai bem vermelha. No caso do sangue que sai do nariz, se o sangue sai em estado líquido e vivo, invalida a ablução, ao assoar o nariz, por exemplo. Porém, se são coágulos de sangue pequenos, que já estão endurecidos, então isto não invalida a ablução. Então, basicamente, são esses os fatores que invalidam o uso. Cabe aqui considerar algumas coisas. Na escola Hanafi, simplesmente ter contato com sujeira, por exemplo, acidentalmente a pessoa ter contato com fezes de animais, com outros tipos de sujeira, não irá invalidar uma ablução. Em teoria, de acordo com a escola Hanafi, se a pessoa acidentalmente cair dentro de uma piscina de sujeira, a ablução dela não estará invalidada, porque o que invalida a ablução é o que sai do corpo. Esta é uma importante observação, segundo o ilustre Sheikh Ahmad Shakir. O que invalida a ablução para Hanafi é o que sai do corpo. Então, se a pessoa caiu numa piscina de sujeira, basta que a pessoa se lave, que a pessoa tome um banho, remova a sujeira. Se a pessoa sujou uma parte do corpo, basta que a pessoa lave aquela parte que foi suja e não é necessário que a pessoa refaça a ablução. Para a escola Hanafi, encostar intencionalmente ou acidentalmente em uma pessoa do sexo oposto não invalida a ablução. Para outros madhhab pode invalidar, mas para a escola Hanafi não invalida. Tanto que pessoas de outros madhhab, quando vão circundar ao redor da Kaaba, como é muito comum as pessoas se esbarrarem, porque é uma grande multidão, acabam adotando a posição Hanafi, porque senão teriam que refazer a ablução constantemente, e isso não seria possível naquela situação de circular ao redor da Kaaba sagrada. Então, o contato, seja intencional ou não intencional, com uma pessoa do sexo oposto não vai invalidar a ablução para a escola Hanafi. Na escola Hanafi também não há obrigatoriedade de se esfregar as partes do corpo, basta que elas sejam molhadas e que a água escorra.
Já na escola Melik é obrigatório esfregar as partes do corpo. Então, estes são os pontos básicos acerca da ablução menor ou wudu. Se ocorreu a impureza maior, então o wudu não bastará, será necessário fazer o banho completo, o ghusl. Se não ocorreu a impureza maior, mas estas impurezas menores que nós mencionamos que invalidam o wudu, basta fazer wudu. Finalmente, a validade do wudu dura até que ele seja quebrado. Então, em teoria, a pessoa pode fazer tantas orações quanto for possível com a mesma ablução, até que ela seja quebrada. Pode-se fazer 2, 3, 4, até 5 orações, se a pessoa conseguir, embora a suna seja refazer a ablução, o wudu. Nós estudaremos depois outros assuntos como ablução seca, tayammum, estudaremos com mais cuidado os fatores invalidadores e o que não invalida a ablução, e o massah, que é passar a mão úmida por cima de sapato ou de meias. Isso serão assuntos que nós estudaremos futuramente. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah al-Fatiha.